Sei que os teus olhos, Senhor, sempre atentos permanecem em nós. E os teus ouvidos estão atentos para ouvir nosso clamor. Podemos até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que nos abençoa sempre, cada dia mais. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas o Senhor sempre nos abençoará. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que é tão bom para conosco. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus sonhos, meus planos não vão ser frustrados. Minha esperança está no Deus que o grande o Senhor é. E nós vamos ver nas nossas vidas o impossível do Senhor acontecer. Em o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Hoje, esse domingo, segundo domingo de janeiro de 2026, onde participamos da Santa Ceia, vamos meditar em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 17, e depois a segunda parte, a parte da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30, nome de Jesus Cristo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e adoração somente a Deus, ao Deus do céu, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, e o seu Filho Jesus Cristo, e ao Espírito Santo deles, no nome de Jesus Cristo.
Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso, Ele quer tratar algo conosco hoje. Ele quer nos abrir nossos olhos, ensinar como devemos agir, como devemos andar para o nosso bem, porque Ele não quer que nós nos percamos, Ele não quer que nós venhamos a sofrer, porque sem Ele nada podemos fazer, sem Ele, o ser humano sem Deus, sem a ajuda de Deus, sem Deus, nele, nela, sofre e sofre mesmo, é triste, por isso Deus nos adverte, nos ensina através da sua palavra. E nós vamos aprender hoje um pouco mais. E diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem tudo comem, e onde os ladrões minam e roubam. Então Deus está falando para nós, ser humano. Não está nessa loucura, nesse desespero de juntar tesouro no céu, tesouro aqui nessa terra, porque o tesouro aqui nessa terra, Deus diz para não ajuntar tesouro aqui na terra, para adquirir, para viver, para poder se alimentar, se vestir, sustentar sua família, viver. Se Deus quer que nós sejamos ricos, Ele vai proporcionar, Ele vai preparar tudo e vai nos conceder. Mas não é para nós andarmos em desespero, não. Querendo enriquecer de todo e qualquer jeito. Não junteis tesouro na terra, por onde a traça e a ferrugem tudo comem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Então, Deus está advertindo, está falando, está nos ensinando que é melhor nós juntarmos tesouro no céu para a eternidade, para nós vivermos na eternidade, que juntar tesouro aqui na terra. Que quer dizer isso, pastor Luiz Carlos Pereira? Quer dizer que nós precisamos, em vez de estar correndo para lá e para cá, num desespero, atrás de riqueza, procurando ser rico, nós devemos usar esse tempo para meditar na palavra, para se achegar a Deus, para buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Que essas riquezas ninguém tira, ninguém rouba, ninguém nada corrói, nada destrói. Então é isso que Deus está nos ensinando. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso coração estiver em riquezas materiais, ele não vai ter espaço para Deus. Por isso, as riquezas desse mundo tiram de nós o melhor de Deus, que é os tesouros que nós precisamos adquirir aqui nesta terra para viver com Deus e para desfrutar aqui na terra com Deus, em todas as áreas. É isso que Deus quer, por isso Ele nos ensina na sua palavra. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o nosso coração está em querer enriquecer, em querer ficar rico, as riquezas desse mundo tomam o lugar de Deus. E isso não é nada bom para o ser humano.
O amor às riquezas, diz o próprio Jesus, a própria palavra, que o amor às riquezas é a raiz de todos os males. O ser humano pode ser rico, pode ser milionário, trilionário, pode ser riquíssimo, só que ele tem, o cristão pode ser riquíssimo. Porque o cristão que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. E o cristão que está firmado em Deus, ele não se corrompe com o dinheiro, não deixa o dinheiro dominar ele e ela. Ela que domina o dinheiro, faz o dinheiro trabalhar em seu favor, porque o amor ao dinheiro é quando o ser humano usa o dinheiro, que o dinheiro já domina o ser humano. O ser humano vive só em prol do dinheiro, das riquezas, se gloria, né? Aí toma o espaço de Deus, é aí que mas o cristão que está firmado em Deus, ele pode tornar-se rico, milionário, trilionário e não deixar o dinheiro e não ter amor ao dinheiro. Ter o amor total em Deus, o amor verdadeiro, o amor total e completo só em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E as riquezas ele usa para viver bem e transbordar para a obra de Deus e para as pessoas, o seu próximo. Isso é o dever, né, de nós cristãos, que prosperaremos, os que prosperaram e os que prosperarão, e o que estão prosperando é fazer as obras que Deus pede, ajudar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. Diz mais aqui, a candeia do corpo são os olhos, se de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a importância de ter os olhos bons. Ter os olhos bons aqui quer dizer olhar sem maldade, sem malícia, sem inveja. Isso só com Deus o ser humano consegue, só tendo Deus nele, habitando nele. Mas é isso que nós precisamos, Deus habitando em nós, para nós podermos ter tudo, as virtudes de Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, o ser humano só adquire em Deus, e não em riqueza. Em riqueza, né, se adquire bens materiais, mas os bens espirituais só se adquire com Deus, andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, e isso é maravilhoso. O ser humano que consegue, que se esforça e consegue, é um ser humano rico, milionário, trilionário, é um bem-aventurado. Torna-se feliz, realizado totalmente e completamente. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Por isso, devemos de se esforçar, pedir para Deus, para que os nossos olhos sejam olhos bons. Porque se o nosso olhar seja um olhar santo, um olhar bondoso, misericordioso, amoroso, isso faz bem. E é bom. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há, são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas? Por isso,
para não andar em trevas, só vindo para a luz. E a luz é Jesus. Andar na luz de Jesus é a melhor decisão que um ser humano pode tomar. E diz aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Deus está nos ensinando. E daí ele diz mais que não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é as riquezas. Não tem como servir a Deus. Né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se você serve as riquezas, não tem como você servir a Deus. Se você serve as riquezas, você entristece Deus. E se você serve Deus, é a melhor decisão. Porque você servindo Deus, você administrará com sabedoria. Deus lhe dará sabedoria para administrar Mamon, as riquezas. O amor às riquezas. Não pode ter amor ao dinheiro, às riquezas. Tem que ter o amor total e completo em Deus. É por isso precisamos pedir para Deus sabedoria, para Deus, para nós não se corromper por dinheiro, por valores, por riquezas. Não se corromper, não deixar Deus por... E muitos estão deixando, estão sendo enganados por Mamon, estão numa ganância, correndo atrás do dinheiro, pisando, judiando até de pessoas para poder ficar rico, por causa do dinheiro. Por isso, o amor ao dinheiro cega o ser humano. Ele não vê e nem sente a dor do próximo, o sofrimento do próximo. Ele só pensa nele. O diabo cega, a riqueza cega o ser humano de ver a realidade de Deus, as coisas de Deus, perde a sensibilidade da bondade, da misericórdia, do amor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se Deus está falando, Jesus está sendo falado na palavra, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é de um mal só. É coisa muito séria, por isso Deus está nos ensinando que nós não devemos amar a dinheiro alguma, a riqueza alguma, amar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas ele acrescentará. A importância de amar a Deus é porque ele supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele supre, ele não deixa faltar aqueles que andam nos caminhos dele fazendo a vontade dele. É luta, é batalha. Vir para Deus não é brincadeira. Tem que se esforçar todos os dias, melhorando, se esforçando, né, para Deus, com Deus, em Deus, porque os enredos, os inimigos da nossa alma, que não são pessoas, são os demônios, eles usam as pessoas para tomar o nosso tempo de Deus, o tempo que era para nós dar para Deus. Ele rouba o nosso tempo e nos engana. E promete, mas não cumpre. É triste, sabe? Enganam, mentem, não falam a verdade. E vão assim,
cada vez se distanciando mais de Deus e se agarrando às riquezas. E o fim disso é cruel. Por isso Deus nos adverte, nos ensina, porque Ele nos ama. Ele não quer ver nós, ser humano, no fundo do poço, no abismo, caindo em abismo. Por isso precisamos dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Viver, tá vivo, não é mais do que mantimento? Deus está falando, é. E o corpo mais do que as vestimentas? É, ele está nos ensinando. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não juntam em celeiro. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus alimenta os pássaros, não vai alimentar nós, que somos imagem e semelhança dele? Nós temos muito mais valor para Deus do que os pássaros, e mesmo assim ele alimenta os pássaros. Como não alimentará nós, não cuidará de nós? Ele está falando. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então Deus, Ele, aqueles que dão ouvido à sua voz, que aprende dele, que é manso e humilde de coração, para ter paz para a sua alma e vida com abundância, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não é que Deus não ama todos, Deus ama todo ser humano e não faz exceção de pessoa alguma. Ele ouve a todo ser humano que pede ajuda a Ele, e Ele ajuda. Porque Ele é um Deus bom, um Deus que ama a todos. Ele não tem nada a ver com o pecado, mas Ele ama a todos os pecadores. Deus é fiel. Vamos meditar também em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 17. Vamos lá mais à frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Atos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, capítulo 6. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 17. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Deus está falando. Os que querem ser ricos é um perigo. Tem muita gente querendo ser rico. Aí é que está o perigo. Deus está nos advertindo. Eu também, né? Nós somos seres humanos, somos falhos. Mas Deus está nos advertindo. Nós devemos de dar ouvido a Deus. Porque senão nós vamos nos amanhã
vamos sofrendo dia após dia, porque no homem, no ser humano, não dá para acreditar, não está dando para acreditar. Nós devemos de acreditar em Deus, porque no ser humano tá difícil, quase impossível. Prometem e prometem, mas só tentam dar canseira. Fazem tudo para o ser humano desistir. É complicado, tem que ficar bem ativo, bem alerta com tudo, porque a verdade é essa. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. A gente cai em tentação. Eles dizem, não, eles prometem, não, entra aqui e aqui eu vou te ajudar a tudo. Eu sou, né? Tu é da mesma religião que eu vou te ajudar, e aqui vai ajudar até em botar a mão no dele. Depois ele te deixa. Se tu quiser te gastar mais um monte para aprender e para poder prosperar, você tem que se virar. Não é brinquedo não. Olha a situação, as coisas estão bem assim. Não dá. Tá difícil confiar no tal de ser humano. Nós. Deus sabe. Mas ele nos adverte. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, sofrimento. É triste, Deus está falando. Essa é a instrução de Deus para nós, para nos alertar. Deus tem prazer de nos alertar para nós não sofrermos nos hoje e nos amanhã. Estamos sofrendo porque não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Se dessemos mais ouvido, não caímos tanto em laços, em conversas, em promessas, sendo enganado. Deus quer nos ajudar, só nós darmos ouvido à sua voz. Mas tu, ó homem de Deus, ó você, ó eu, ó nós, homens, mulheres de Deus, abre os seus olhos a essa advertência, a essa palavra de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Deus está nos ensinando. Fugir destas coisas. Fugir das coisas. Essas coisas de querer ser rico. De fazer, e principalmente mentindo, enganando, ser rico, mentindo, enganando, usando pessoas de degrau para poder ficar rico, para poder ser reconhecido pelos homens e mostrar a riqueza que, na verdade, nem é do ser humano, é das pessoas que foram usadas como degraus, enganadas.
Eu, como servo de Deus, tenho que falar a verdade para manifestar a justiça de Deus. Temos que ficar mais alerta, mais atento. Agora, nos últimos anos, nos últimos tempos, vai aparecer muitos enganadores. E já tem muito. E vai aparecer mais. Cada vez aparecendo mais. Estão fazendo, vendendo até a alma para poder ficar rico, coisa braba. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça. Justiça de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. A piedade. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Deus nos chamou, Deus nos trouxe para esse mundo com o propósito de salvar, de nos salvar para morar com Ele. Salvar, Jesus veio e salvou, deu o direito da humanidade ser salva para todos os seres humanos. Tem muitos que partiram não querendo, tem muitos que estão ainda andando nessa terra e não estão querendo, mas ainda, enquanto há vida, há esperança em Deus Pai, Deus Filho, que essa pessoa mude de atitude, tome a decisão de querer salvar a sua alma. E só andando, aceitando Deus, fazendo o que está escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará para te ajudar, para você, e aí ele te ajudando, ele nos ajudando, com certeza nós conseguiremos, com certeza. Para o qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Andar nos caminhos de Deus, guardar a palavra e andar na palavra, e se esforçar até a vinda de Jesus, porque Jesus virá no arrebatamento e não está longe, está bem pertinho, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que está sendo aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Sempiterno. Amém. E diz mais aqui: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela governarmos. Olha só, Deus nos ensinando. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Não ame o dinheiro, não seja altivo, não dependa do dinheiro, porque o dinheiro não compra as coisas de Deus, as coisas espirituais, não. Nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus,
As riquezas são incerteza. A riqueza não pode nos dar saúde, comprar saúde, não pode comprar. Pode comprar, pode amenizar a saúde. Mas Deus não, Deus ele nos concede saúde, a saúde que Deus nos concede, aonde ele cura, ali não, ele cura por total e completo, nunca mais a pessoa tem problema ali. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela governarmos. Para dela nós vivermos governados. Deus. Por isso, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas ele acrescentará. Buscai a ele. Mas os que não buscaram a ele, que estão ricos, que estão bem-sucedidos, que buscaram primeiro as riquezas, ainda em vida, ainda estão vivos, ainda têm condições de buscar a Deus agora, para ser rico totalmente, completamente, rico em Deus e em valores. Mas se não buscar Deus, nem que seja em segundo lugar, está lascado. Se morrer sem Deus, sem estar nos planos da salvação, sinto muito dizer. As riquezas ficarão tudo aí. Mas a riqueza que é adquirida aqui com Deus, vai viver com Deus e lá o teu tesouro está lá com Deus. Está lá guardado. Que você conquistar aqui com Deus, você vai desfrutar lá com Deus. Dessas riquezas adquiridas aqui nessa terra. Isso é muito importante, a gente saber da verdade. Vamos passar para a segunda parte, que é a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, onde nós participamos todo o segundo domingo de cada mês. Né? Você tem o seu pão e o seu suco de uva, se não, pega um pedacinho de pão e um pouquinho de água para participar. Né? Aquelas pessoas que não estão podendo participar na igreja, não estão frequentando a igreja por alguma situação, por algo, né? Mas não pode deixar, estão seguindo Deus, seguindo Jesus, né? Estão firmes, andando com Deus, estão participando da Santa Ceia, estão sendo fiel a Deus, precisam participar da Santa Ceia, ou no primeiro domingo, ou no segundo domingo. Né? Tem ministério que ministra no primeiro domingo, e tem ministério que ministra no segundo domingo. Nós ministramos no segundo domingo de cada mês. E Jesus disse, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E a Santa Ceia é para lembrar do que Jesus fez por nós, veio e morreu por nós, para nos resgatar para Deus, para nós termos o direito de ter uma vida abundante aqui nessa terra, andando nos caminhos de Deus e ainda adquirir a nossa salvação. Santa Ceia, Jesus fez a obra completa. E ele ceiou com os seus discípulos, ele ceiava, né, com os seus discípulos, que ele nos ensinou os discípulos e os discípulos nos ensinaram a importância da Santa Ceia. Nome de Jesus Cristo. Vamos ler lá. Vamos lá em 1 Coríntios. Voltando um pouquinho para trás, estamos em Timóteo, um pouquinho para trás. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou,
vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Jesus está nos convidando a ceia vir. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim, vou ler, depois vamos participar da Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que o Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então é muito séria a Santa Ceia. Ela é santa. Não se pode participar de qualquer jeito. Se a pessoa ainda fuma, ainda bebe, ainda vai para baile e bebe vai para as festas e bebe, aí não pode, aí só se tomar a decisão. No ato, não, eu não vou mais, eu não vou mais beber, não vou mais para fumar, não vou mais fazer coisa errada, eu vou me esforçar, vou andar nos caminhos de Deus, eu quero Deus. Se tem convicção, certeza, aí pode participar e começar uma vida santa com Deus. E todo mês, nos caminhos de Deus, meditando na palavra, ouvindo a palavra, se envolvendo com as coisas de Deus, tá a participar. Tornar-se um cristão, parecido com Cristo, cheio das bênçãos de Deus, cheio do poder e autoridade de Deus, uma bênção. Pode sim. Jesus pagou o preço para todos. Jesus conquistou para todos. É só o ser humano. A decisão do ser humano é que faz o ser humano mudar a sua trajetória. E essa decisão só o ser humano, cada ser humano tem o poder de decidir sobre a sua vida, sobre o que quer e o que não quer. Se esse ser humano quiser Deus, aí Deus abraça esse ser humano e dos braços desse ser humano ninguém o repata, ninguém tira. O único que pode tirar o ser humano cristão dos caminhos de Deus é o próprio ser humano, com o poder de decisão, que nem Deus, nem o diabo, nem ninguém pode ir contra. Porque o ser humano, se ele decidir Deus, ele vem para Deus, anda nos caminhos de Deus, e se ele decidir não quiser mais andar nos caminhos de Deus, ninguém pode interferir. Mas não se faz isso, porque depois de andar nos caminhos de Deus e sair dos caminhos de Deus para voltar a sofrer de novo, aí é cruel, mas tem muito ser humano que fazer o que? Deus chora, Deus fica triste, nós, servos de Deus, também sofremos, choramos, ficamos tristes, mas fazer o que? É o ser humano, livre-arbítrio. O ser humano depois não é o livre-arbítrio, Deus deu para o ser humano não atingi-lo com nada. Porque o ser humano pode dizer, Deus isso, Deus aquilo, Deus... Mas não vai atingir, porque Deus deu o livre-arbítrio. O ser humano, tudo que o ser humano fez ou faz, ele tem que assumir. Não adianta querer culpar Deus. Deus pode até querer culpar, mas não vai atingi-lo jamais.
Ele deu o livre-arbítrio, poder de decidir sobre o que você quer, sobre o que não quer. Isenta Deus de ser atingido por nós, ser humano. Quer reclamar? Reclama contigo mesmo. Por que eu fiz? Por que eu desobedeci? Por que... Não adianta querer culpar Deus. Vamos participar? Primeiro, levante o pão. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui está um simples pedaço de pão, que agora deixa de ser um simples pedaço de pão e passa a ser o corpo de Jesus Cristo, aquele corpo que foi maltratado, judiado, esbofeteado, foi maltratado de uma forma terrível. Usava aquele chicote de 12 dobra que pegava no corpo dele, quando pegava no corpo dele, cravava e rasgava o corpo de Jesus. Diz que não ficou um lugar no corpo de Jesus que não foi machucado. Tudo isso ele pagou o preço por nós, que era para nós, ser humano, pagar para poder ter essa vida que nós temos, uma vida abundante, uma vida regada de bênçãos de Deus, de cuidado de Deus e muito mais. Jesus conquistou e nos conquistou o direito até de viver bem e muito melhor ainda andando nos caminhos dele, fazendo o que é certo, fazendo a vontade dele. E nos deu condições de nós salvarmos a nossa alma, de participar da Santa Ceia, viver em santidade. Né? Sede santo porque eu sou santo, diz Jesus. Sem santidade ninguém verá o meu Pai, ninguém verá Deus. A importância de viver em santidade, em obediência a Deus. Por isso não devemos de deixar as pessoas roubarem o tempo nosso, que é para nós darmos para Deus, para se achegai-vos a Deus. Deus disse: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Temos que ficar alerta, porque Deus quer o melhor para nós. Jesus pagou o preço para nós termos o melhor, mas nós temos que dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Senhor, está aqui esse pedaço de pão, e agora vamos participar do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Para ter parte com ele. A pessoa que não participa da Santa Ceia não está tendo parte com Jesus, com Deus. É muito sério. Os cristãos precisam andar nos caminhos de Deus verdadeiramente, fazendo a vontade de Deus para poder participar da Santa Ceia todo mês, fugindo do pecado, das coisas erradas, de tudo que atrapalha de o ser humano participar da Santa Ceia. O ser humano não pode andar mentindo, enganando, fazendo coisas erradas. Se fez, peça perdão a Deus antes de participar da Santa Ceia. Senhor, perdoa nossos pecados, consciente e inconscientemente, por atos, palavras, pensamentos, consciente ou inconscientemente, até pelo que nós não lembramos que pecamos, Senhor. Perdoa todos, lava os nossos pecados para nós podermos participar da Santa Ceia e nos ajude a não pecar mais, a não errar mais. Deus lhe ouve e Deus lhe ajuda, e sempre lhe ajudará, sempre lhe ouvirá e lhe ajudará. Vamos participar do sangue de Jesus, do suco de uva comprado no mercado, que agora deixa de ser um simples suco de uva, vai deixar de ser um simples suco de uva, passar a ser o sangue precioso do Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, que veio do lado do seu trono, do lado direito de Deus, para nos salvar, para nos dar o direito de nós salvarmos e viver uma vida cheio de tudo de bom de Deus aqui nessa terra e ainda ir morar com Ele quando Jesus vier para todo sempre.
Senhor, está aqui um simples suco de uva que deixa de ser o simples suco de uva e passa a ser o teu sangue, aquele sangue derramado, que foi sendo derramado, indo para a cruz, levando a cruz, e lá foi pregado os pés, as mãos na cruz. E se não fosse demais, ainda um soldado romano ainda enfiou uma lança do lado que atravessou o pulmão, até o pulmão, e ali foi derramado todo o sangue, até o soro. Depois do sangue, não tinha mais sangue, até o soro por cada um de nós, para nos salvar, nos dar direito de querer sair do lamaçal, como eu estava lá, depressão profunda, definhando, sofrendo. Clamei a Deus e Ele me ouviu e me estendeu a mão. Eu peguei a mão dele e o corpo todo e não larguei. Faz 22 anos e não largo por nada e nem por ninguém. E o meu prazer é fazer a vontade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, fazer a obra dele, é pregar o Evangelho, é ajudar as pessoas a abrir os seus olhos e confiar em Deus, e querer Deus. Senhor, está aqui esse simples suco de uva, deixa de ser um simples suco de uva e passa a ser o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos participar, em nome de Jesus Cristo. Espírito, enche a minha vida. Espírito Santo de Deus, Pai, Deus, Filho, enche as nossas vidas, encha-nos com teu poder, pois de ti queremos ser. Espírito, encha o nosso ser. Espírito, enche as nossas vidas, encha-nos com teu poder, pois de ti queremos ser. Espírito, encha o nosso ser. As nossas mãos queremos levantar, para em louvor te adorar. Nosso coração derramamos em teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Obrigado, Senhor, por este culto, por a tua palavra, por nos ensinar neste domingo, dia 11 de janeiro de 2026, nos ensinarmos, porque nós precisamos aprender do Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a não cairmos em laços, em mentiras, e não aceitar mentiras, enganação. Não deixe que nos engane. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, para nós não deixarmos ninguém nos enganar, ninguém roubar o nosso tempo, o tempo que temos para o Senhor, que não nada e ninguém consiga tirar o tempo do Senhor, de nós estarmos em comunhão com o Senhor, de nós aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração, para nós termos paz para a nossa alma e vida com abundância que só o Senhor tem para nos conceder. Senhor, que o ser humano que buscaram riquezas, em primeiro lugar, que eles venham dar ouvido à tua voz e buscar o Senhor, mesmo que seja em segundo lugar, para que eles possam ser preenchidos, para que eles possam ter paz para a sua alma e a vida abundante do Senhor neles, nelas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço na certeza das bênçãos e das vitórias, porque nós amamos ensinar que o Senhor é bom, que o ser humano sem o Senhor perece,
sofre e não tem em quem, aonde se agarrar, aonde. Vão a tantos lugares, mas não consegue ajuda que é preciso. Ajuda que o ser humano precisa é a ajuda do Senhor. É o Senhor na vida deles, é o Senhor ajudando eles, ensinando elas. Que eles e elas venham dar ouvido à sua voz, para que elas venham poder viver a vida do Senhor neles. Eu abençoo a todos com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenham um almoço abençoado. Nome de Jesus Cristo. Se sentindo o coração de compartilhar esta palavra, amém. Amém e amém. Fique na paz. Abraços. Segunda-feira, 19h30, palavra de prosperidade. Nós precisamos ter a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Prosperar, ser próspero, é maravilhoso, isso é bom. Quando Deus nos prospera, precisamos pedir a prosperidade de Deus. Porque essa prosperidade, o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não corrói. Quando vem direto de Deus, prosperidade, as riquezas para o ser humano, essa Deus guarda, protege e faz multiplicar, triplicar para transbordar para a obra dele e para ajudar o pobre, o necessitado, os órfãos, as viúvas, os que precisam. Fique na paz. Abraços.